ao programa Aras e Raças. Criar cavalos é uma arte que envolve paciência, trabalho duro, olhar apurado e muito amor pelos animais. Hoje nós vamos saber o que levou essas pessoas a escolherem o manga larga marchador para construir os seus aras. Quais foram e quais são os desafios enfrentados por eles e quais são as características que eles buscam na raça. É o que você confere a partir de agora, nessa semana especial sobre a raça manga larga marchador. O andamento genuíno do manga larga marchador é acompanhado de outras características muito importantes para a raça. A docilidade, a resistência e a rusticidade são alguns dos quesitos desejados quando se fala nesses marchadores brasileiros. Os criadores de manga larga marchador falam ao programa sobre essas características. Em primeiro lugar, o andamento confortável, né? Você monta cedo, chega de tarde sem problema nenhum, que é um cavalo extremamente confortável. Segundo é a docilidade. O manga larga marchador é um cavalo tranquilo de você trabalhar e mexer, não tem muito temperamento assustado, né? E o terceiro é a resistência, que você pode trabalhar com ele diariamente, principalmente em lida, né, da porta, vamos assim dizer, que ele sustenta muito bem. Para outro grande criador mineiro, as características mais importantes dos marchadores são a índole e a resistência, mas sem deixar de lado, é claro, o andamento. Vai muito pelo feeling, pela história que você conhece dos pais, pelo trabalho que você faz. Nem sempre você consegue todos os animais excelentes, mas a gente vem selecionando bastante, sempre usando animais, tanto marchadores, cômodos, como também de boa índole. Acontece sim, nem tudo é perfeito, de ter alguns animais que saem fora disso. Mas no dia a dia, no manejo, você já sente isso daí. Não é difícil de ser detectado. Tudo bem que andamento, às vezes você vê o animal tocado é uma coisa, a hora que se monta é outra. Então, o andamento você vai comprovar realmente depois de montado. Tem muitos animais que andam maravilhosamente bem tocados, a hora que você monta não tem aquele cômodo que você imaginaria que teria. Tem outros que são mais apáticos, não tem aquela movimentação que você espera, a hora que você coloca uma sela e monta, ele passa a ser um animal que te surpreende. Então, isso acontece. Agora, principalmente índole, você percebe desde novo. Os animais de boa índole se mostram novos e os de pior índole também se mostram desde novos. Eles estão. E como a gente tem contato praticamente diário com os animais, dá para você perceber. Quando se fala do tempo em que o manga larga vem sendo selecionado, pode-se dizer que é uma raça ainda muito jovem, se comparada a outras raças com mais de 2.000 anos de seleção. Mas para esses criadores apaixonados pelos cavalos, essa evolução foi rápida, devido ao empenho dos criadores. A evolução foi muito grande, principalmente na parte de morfologia, que o andamento já sempre foi um andamento tradicional, que vem se aprimorando, tá certo, mas sempre priorizando a comodidade. O manga larga marchador vem se destacando muito pelo turismo rural em todo o país. As cavalgadas e os passeios ecológicos empregam cada vez mais a raça, segundo a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. A sua docilidade é um dos pontos mais importantes para o uso da raça nessas atividades. Qualquer pessoa, com ou sem experiência em montaria, pode andar tranquilamente montado nesses animais. É um animal muito utilizado em cavalgadas, que hoje é uma coisa, principalmente na nossa região de Uberlândia, de Viana, sul de Goiás, norte de São Paulo, é muito forte, né, as cavalgadas. E as provas equestres, né, específicas da raça. E uma prova que a associação está incentivando e está crescendo muito são as copas de marcha. Não tem análise morfológica, só de andamento. E ela está crescendo muito, principalmente na nossa região. Então, às vezes a cidade nem tem estrutura de parque de exposição, mas tem a copa de marcha. É feita
ou numa fazenda próxima, ou num lugar próximo à cidade. E isso é uma aptidão, uma função que está crescendo muito na região. No Aras Vida Simples, na região serrana do Rio, Aristeu Gomes cria seus cavalos a campo. Criador de manga larga marchador Pampa, Aristeu comenta sobre a rusticidade da raça. É um animal que eu sempre gostei. Nós que somos urbanos, gostamos de animais mansos, que a gente não está habituado a essas coisas aqui. Então é um cavalo de porte médio, é um cavalo dócil, e eu me adaptei bem com os animais. Não é de um cavalo de frescura, de ter que comer isso, comer aquilo. E aqui, as baias que eu fiz, eu não fiz nada de luxo. Eu fiz um troço muito simples. O redondel que eu fiz foi redondel simples também, orientado por alguns amigos que já criam há muito tempo, que não havia necessidade de luxo. E conforto para os bichos, e estava tudo resolvido. E assim foi feito. A performance do manga larga marchador na lida com o gado faz com que a associação invista em exposições que cada vez mostrem mais as habilidades da raça. Os criadores, como Clarete Zandonaide, também estão associando a criação de gado com a do manga larga marchador, com o intuito de unir a qualidade natural dos marchadores à lida do campo. Por necessidade dos animais que todos os funcionários gostam de montar, que é macio, por isso que eu optei pelo manga larga marchador. Por causa da comodidade, por causa do andamento e pela docilidade. O criador Josino Meirelles diz que mesmo com toda a bagagem familiar de quase 200 anos selecionando o manga larga marchador, foi preciso adquirir mais conhecimento da raça quando assumiu o criatório do pai em 1980 e dá uma dica aos novos criadores. Sim, a gente, na época, eu preciso de me inteirar bem da raça, né? Aí o importante é a gente ter um conhecimento pleno das características e procurar ter a habilidade de esses conhecimentos você conseguir passar para a prática, né? Quer dizer que eu acho que qualquer criatório hoje, a pessoa precisa de conhecer bem os animais, conhecer bem a raça, porque você só vai fazer uma continuidade se você sabe para onde você está indo. É muito importante o conhecimento da raça, saber as características, aprender o andamento, aprender a morfologia. Quer dizer que todas essas características você tem que absorver para poder você fazer uma seleção. Porque senão você vai selecionar o animal que você gosta, nem sempre é o que é o melhor, né? Você tem que selecionar o melhor mesmo, tem que saber o que é bom, né? Se interagir bem com a raça, né? Esse é um desafio que eu acho para qualquer criatório que vai se iniciar. Preparar cavalo, seja para as pistas, exposições ou copas de marcha, requer um trabalho longo e minucioso com esses animais. Esses experientes criadores que passaram pelo programa hoje contaram quais são as qualidades que eles buscam para melhorar os seus plantéis. Eu espero que você tenha gostado de mais esse programa especial sobre o manga larga marchador. E não se esqueça, amanhã tem mais aqui no Aras e Raças. Até lá!